Abra a tua Bíblia, por favor, livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que haviam perdido. Vamos ler comigo? Está aqui? 1, 2, 3. Porque isso. Irmãos, hoje eu estou começando uma série de mensagens, de 4 mensagens sobre salvação. E hoje eu quero falar primeiramente sobre como saber se eu sou convertido ou não. A pergunta, o nosso tema dessa igreja esse ano é ano de salvação. Então, esse ano nós estamos orando a Deus, enfatizando que será um ano de salvação. Será um ano que nós estaremos orando, estaremos fazendo evangelismo nas ruas, para que o Senhor venha, o evangelho do Senhor venha atingir o máximo de pessoas da nossa comunidade, aqui nessa cidade e nas redondezas. E o Senhor colocar em meu coração, e eu quero fechar até o final do mês, 4 temas, mensagens para vocês a respeito de salvação. O de hoje é: como posso saber se eu sou uma pessoa convertida? Como eu posso saber? Eu quero que você fique com a Bíblia na mão aí, anote, por favor, tá? Vai anotando, que é de muito interesse seu isso. Porque a gente fica pensando, quem que é salvo? A gente pensa que fazer coisa boa está salvo. Todo mundo que morre, você fala, foi dormir com o Senhor. Morreu um artista, a pessoa fala assim, está lá cantando junto com os anjos. A pergunta é, será? E aí, ao mesmo tempo de será, dá um ar de julgamento, mas assim, será que está? Ou até mesmo aquele que você acha que não está, pode estar. Agora, quem é que é salvo e quem é que não é salvo? Quem são os convertidos e quem é aquele que não é convertido? Nisso podemos ter uma luz. Isso a Bíblia deixa para nós uma clareza para entendermos isso. Tá? Para entendermos de que, em fato, quem é que está convertido ou não. Tá? E eu quero, rapidamente, hoje nós não temos muito tempo para isso. Existem 4 tipos de testes que nós precisamos fazer. O primeiro teste é o teste da fé. Marque aí, se estiver marcando, ou abra para mim, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. Põe aí na tela para mim, João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, já vou adiantar para você: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então a pergunta para mim e para você: eu confio em Jesus Cristo para a salvação da minha vida? Então, primeira coisa, primeiro teste que eu preciso saber se eu sou convertido ou não. De fato eu creio em Jesus como Salvador da minha vida? Toda vez que você vem para a igreja, você está na igreja, você vem para esse ambiente, como eu sempre falo, qual é o sentido que você vem para cá? Para ter uma vida melhor? Para se sentir melhor? Você tem certeza que, se hoje, eu te faço uma pergunta, se hoje você morrer, você tem certeza que você está salvo? A pergunta é essa, para mim e para você: se hoje for o meu último dia, for o teu último dia, você vai subir com o Senhor? Bom, o primeiro teste é o da fé. Eu preciso ter essa certeza na minha vida, na minha alma. Esse teste da fé me faz chegar mais em Deus, que tem pessoas que falam assim, você está preparado para subir? Não sei ainda. Quando era pequeno, né, como existe o pós-tribulacionista, que vai ter o arrebatamento antes, os pré-tribulacionistas, Jesus vai voltar antes, depois vai ter a grande tribulação. Aí tinha um irmão que, quando era jovenzinho, ele falou assim, eu vou ficar para a segunda vinda. Aí perguntaram para ele por quê. Ele falou, vai ter muita irmã assustada que não vai subir na primeira,
E eu vou estar aqui para acudir as irmãzinhas que vai ficar para a segunda. Agora a pergunta é, se não conseguiu subir na primeira, será que vai conseguir dar conta de subir na segunda? E quando se vai ter primeira, vai ter segunda, eu tenho que estar pronto para hoje, porque hoje pode ser meu último dia. Então o primeiro teste que eu tenho aqui é o teste da fé. Como é que está a tua vida? E a pergunta ela é muito direta para nós. Se hoje for o teu último dia, for meu último dia, você está em paz com o Senhor? Ou você tem alguns questionamentos ainda na tua vida? Ou você tem ainda algumas coisas para correr atrás ainda? Não, tenho que pegar mais um tempo, porque eu preciso fazer isso. E se não der tempo? Eu preciso fazer isso. E se não der tempo? Eu preciso ligar para alguém. E se não der tempo? Sou convertido ou não? Tenho que passar pelo primeiro teste, o teste da fé. O teste da fé é a certeza que eu sou filho de Deus, que eu creio nele como o Salvador da minha vida. Então faz essa pergunta para você: você crê em Jesus como o Salvador da tua vida? Como o Messias que veio a esse mundo, Filho de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados? Tem pessoas que estão na igreja, mas ele não sabe. Por que você está na igreja? Ele fala, eu amo porque a minha mulher vai. Por que você está na igreja? Porque o meu marido vai. Você gosta da igreja? Não, eu gosto, que é um ambiente legal, um ambiente bacana, mas ele não reconheceu Jesus como Salvador da vida dele. Então, se não tem esse primeiro teste, eu já posso descartar, não é convertido. Não está convertido. O que quer dizer a palavra conversão? A palavra conversão é eu fazer um contorno. Eu estou indo para um caminho e dou a volta e volto. Estou errado, meia volta e volto para o caminho mais certo. Qual é o caminho que você está indo? E o caminho que você pensa, tem muitas pessoas que pensam, pelo fato de pensar em Deus, pelo fato de ter uma mãe crente, pelo fato de ler a Bíblia, isso já dá o direito da salvação. Deixa eu falar uma coisa para você, não dá. Não dá. De novo, Mateus capítulo 24, diz o quê? Senhor, Senhor, no teu nome expulsei demônio, fizemos maravilha, fizemos milagre. Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, apartai de mim, porque eu nunca conheci vocês. Pessoas que sabiam de tudo, sabiam de palavra, tinham dons, mas praticavam iniquidade. Então, pessoas que estavam no ambiente religioso, mas estavam longe de Deus. A pergunta é, você passa pelo teste da fé? Você crê que Jesus é o Salvador da tua vida, que Jesus perdoou você dos seus pecados? Você já teve uma comunhão com Jesus a tal ponto de sentir de fato os seus pecados perdoados? Pastor, como é que eu sei que meus pecados são perdoados? A partir do momento que quando você olhar para o teu pecado, você se arrepende dele, não tem mais vontade nenhuma de voltar para lá. Igual tem gente quando conta testemunho, como se o testemunho que ele passou lá atrás fosse uma coisa boa para ele. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aquilo enche o ego dele. Não, não é disso não, irmão. Quem estava no pecado, quando fala, nem quer falar do que passou. Ele está arrependido. O que arrependeu? Eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. Então, o primeiro teste, para eu conhecer se estou convertido ou não, é o teste da fé. Segundo teste, primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 6 e o 7. Ítalo, desculpa. No mesmo texto, no mesmo livro, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 6 e 7. O que diz aí? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então presta atenção aqui. Volta lá, por favor. É aí. Se dissermos que temos comunhão com Ele, quem é Ele? Jesus. Bom, eu tenho comunhão com Jesus. E ando em trevas, eu estou mentindo. E não praticamos a verdade. Então olha só, para aqueles que dizem que são cristãos, para aqueles que dizem que são crentes, que estão na igreja, mas vivem na treva, ele vive na mentira. Qual que é o próximo texto? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se eu for te perguntar, como é que eu faço para purificar os meus pecados? O sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado, amém? Mas esse vai voltando os versículos. Como que Ele vai purificar os meus pecados? Se eu andar na luz. Como é que Ele vai purificar os meus pecados? Se eu não andar em mentira. É simples. Segundo teste, se eu sou convertido ou não. O primeiro é o teste da fé. Segundo, o teste da obediência.
Não tem como uma pessoa se dizer que é de Cristo e não obedece. A minha vida mostra um padrão habitual de pecado não arrependido ou de arrependimento de pecado, de luta para andar na luz. Se você diz que se arrependeu dos seus pecados e você costuma conviver com esse pecado, sem nenhum tipo de situação na tua vida, como é que você está andando na luz? Então, o segundo teste, se uma pessoa é convertida ou não, é da obediência. Se andarmos na luz como na luz ele está. Primeiro, tenho paz uns com os outros. E só através disso o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então tem pessoas que querem Jesus, mas não querem obedecer os seus mandamentos. E aqui, irmão, não adianta. Não adianta estar aqui bonitinho, estou falando com vocês. Não adianta ter uma vida boa, se você não obedece. Continua fazendo coisa errada, continua fazendo as coisas que não são certas para fazer, e você sabe disso. E o pior que eu fico falando, quando eu falo isso, você sabe o que você está fazendo. Se você está fazendo aquilo que você sabe que não é para fazer, logo você está andando em trevas. Se você está andando em trevas, você não está na luz. Se não está na luz, você não está em comunhão com Jesus. Se não está em comunhão com Ele, não é filho dele. Se não é filho dele, não é convertido. Então não é o ambiente que faz a pessoa, mas o que faz a pessoa em Cristo são características que pareçam Jesus. Quando um estudioso disse, eu achei muito interessante, que nós somos pequenos Cristos, Jesus distribuídos em nós. Então aonde você vai, aonde eu vou, nós somos representantes de Jesus. Nós somos o reflexo dele na nossa vida. Então as características de quem serve ao Senhor, que é uma pessoa convertida, primeiro tem que passar por você pela fé. Você crê mesmo em Jesus como teu Salvador? Bom, eu creio. Bom, se eu creio, eu morro por ele. Se eu creio, eu vou obedecer. Então, como você diz que crê e não obedece? Como que você diz que crê em Jesus, que é o Salvador da tua vida, se você não obedece a Ele? E aí eu fico às vezes olhando pessoas, sempre assim, não, mas Jesus, Ele é amor. Jesus é amor? Sim ou não? Sim, irmão, Ele é amor. O fato de eu estar falando aqui repetidas vezes, todos os domingos, isso mostra o amor de Cristo pela minha vida e pela tua vida, que não se deixa pensar que todas as vezes que eu falo isso para vocês, antes de falar isso para vocês, eu estou falando para mim. Quando estudava o texto, quando falava sobre o texto para falar para vocês, eu já falei para mim. Então, da mesma maneira que eu estou falando, você está sendo ministrado, essa palavra foi e está sendo ministrada no meu coração. Então, o fato de eu estar falando para você me traz uma responsabilidade dupla. Porque é o fato de eu estar falando para você. E você está ouvindo isso. Por isso que eu estou dizendo para você, chegou a hora de você tomar uma atitude na tua vida. Ou você obedece, ou você não obedece. Ou você segue Jesus, ou você segue o diabo. Irmão, a conta é muito simples. Eu não sei que tem tantas pessoas às vezes que tentam fazer um jogo de palavras, para deixar você confortável. Não, irmão, olha para cá, por favor. É simples. Se você crê em Jesus Cristo como teu Salvador e obedecer a palavra dele, você é filho de Deus e você vai para o céu. Se você crê em Jesus e não obedece a palavra dele, logo você não é filho dele, e se morrer hoje você vai para o inferno. Se você crê em Jesus e anda na luz, você segue os mandamentos de Jesus, você se esforça a todo instante para estar na luz, você é do Senhor, você vai subir. Se você diz que crê no Senhor Jesus, mas convive com o pecado, e esse pecado não te afronta de qualquer maneira, ao ponto de só chegar no domingo e, eu estou bem aqui, mas você não larga o teu pecado, logo isso, se você morrer hoje, você vai para o inferno. Então, acho que chega uma hora da gente ver qual é o nosso papel. Qual é o teu papel? Então, o segundo teste que eu tenho, o primeiro é da fé. Eu creio em Jesus como meu Salvador. O segundo é o da obediência. Eu preciso obedecer os mandamentos de Jesus. Acha para mim o texto ali em João. Procura ali. Aquele que diz que ama o seu irmão. Aquele que diz que ama Deus e aborrece o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Eu já falei sobre esse texto aqui. Então, Jesus ele manda, dentro dos seus textos, ele manda, eu preciso orar por aqueles que me perseguem. Eu preciso orar por aqueles que falam mal de mim. João 4,
1 João 4,20. Procura aí, Ítalo. 1 João 4,20. Põe aqui. É o teste da obediência. Eu sou obediente a Deus ou eu não sou? Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão na qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Irmão, está aqui, ó. Está aqui. Olha o tamanho disso aqui para você ler. Leia todo mundo aqui, por favor. Fica olhando isso aqui. Olha aqui. Aqui eu não estou para enganar você. Aqui eu não quero uma igreja cheia com palavras, vem para cá que aqui você vai ter. Não, irmão, aqui você vai ter palavra para você aprender. E se ficar só 5, eu vou continuar falando isso aqui. Porque o que Deus vai cobrar de mim é isso aqui. Que não adianta nada ter uma igreja cheia, eu fazendo coisas aqui, festa aqui para ter igreja cheia, e eu não falar essa verdade para você. Está aqui, ó. Aqui, ó. Abre seus olhos e escuta, veja aqui. Se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, olha aqui. Você é mentiroso. E tem outro texto que diz, quem que é o pai da mentira? Pois bem, se você é mentiroso e o pai da mentira é o diabo, logo você pode ser o neto dele. Netinho do cão. Deus o livre. Simples, está aqui. Esse é o tipo de palavra que confronta a gente. Mas é o tipo de palavra que Jesus quer fazer para realmente você se colocar no caminho dele. Porque a gente vê hoje, nos nossos tempos hoje, no nosso tempo pós-modernidade, que as pessoas têm dificuldade de ouvir verdade. E Paulo já disse isso lá nos Tessalonicenses, que chegaria um tempo onde as pessoas, elas iam procurar ouvir aquilo que agrada a sua alma e o seu coração. Por que muitos pastores, não são todos, mas muitos pastores, que caminham pelo caminho do coaching, aquelas palavras suaves que pouco confronta você, mas traz o teu coração gosta daquilo, e você gosta, não vai dar tudo certo, e eu sei que vai ser o melhor ano da tua vida, e eu também falo isso, e eu creio, Deus vai cumprir a promessa da tua vida, e eu creio disso, eu creio nisso, irmão, eu vivo esse Jesus, mas também eu preciso falar para você, aqui, ó, você é ou não é o neto do diabo? Então aqui o primeiro teste que eu tenho que passar é o da obediência. Sou convertido ou não? Lembra dos frutos? O que Jesus falou? Pelo fruto, pela árvore você conhece os frutos. Ou você conhece o fruto pela árvore. Não tem como uma árvore má dar bons frutos, e uma árvore boa dar maus frutos. Então toda árvore boa dá bom fruto. Você quer conhecer a árvore? Conheça os frutos. Quer conhecer quem é cristão? Olha aí, ó. Olha. Por isso que aqui, vamos falar aqui da gente, da nossa comunidade, não vou na igreja porque aquela pessoa é assim. E outra coisa, hein? Outra coisa, as pessoas aqui, elas sabem exatamente quem é você. E você sabia que tem gente que não vem na igreja por causa de você? Porque você é um péssimo patrão, você é um péssimo empregado, uma péssima empregada. Aí quando ela descobre que você está vindo aqui, ele descobre que você está vindo aqui, ele não vem, ela não vem. Por quê? Se ela está indo lá, eu não quero ir lá. E aí o pior que entra, a paulada vem na minha cabeça também. Eu nem sem conhecer você. Poxa, a vida que pastor é esse que aceita um povo desse lá, hein? Mas ele não está aqui para ouvir todo domingo eu falando nos teus ouvidos isso aqui. E isso, esse infeliz não está aqui. Mas isso você cai uma responsabilidade com você. Se você não consegue atrair pessoas, nós estamos no ano da salvação, e eu quero lançar um desafio aqui, para todos vocês que estão aqui. Você tem 360 dias e alguns dias para você trazer uma pessoa para a igreja, que essa pessoa se conecte a Jesus. Fala amém. Você tem coragem para isso? Uma. Você tem mais de 300 dias. Ué, no teu serviço não tem alguém que você pode evangelizar? Será que lá onde você trabalha não tem alguém que você pode evangelizar? Mas por que a pessoa que está do teu lado não vem para a igreja? Por causa de você, irmão, por causa de mim mesmo. O meu testemunho não condiz com o que eu digo que eu sou. Então acho que chegou a hora, 2025, mudarmos. Sou convertido ou não? Tenho salvação ou não? Sou salvo ou não? Bom, aqui você está vendo algumas características de quem é salvo. Teste da fé, teste da obediência. E vamos para o terceiro. Terceiro teste, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Versículo 15. Qualquer que abrace o seu irmão qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem
permanente nele a vida eterna. Então a pergunta para você mesmo: como é que está a tua vida com o teu irmão? Como é que está o relacionamento com a pessoa que está ao seu lado? Como é que está o teu relacionamento com as pessoas da tua família, das pessoas que você gosta? O terceiro teste é o teste do amor. Eu preciso amar. Eu preciso amar as pessoas. Eu preciso ter um coração de servo com as pessoas. E aqui eu quero deixar algumas coisas bem claras entre amar e gostar. O que é amar e o que é gostar? Eu posso gostar de você, mas eu posso não amar você. E eu posso não gostar de você e amar você. O que Jesus está ensinando aqui? Porque amor é algo divino. O gostar é uma questão de afinidade. Eu gosto de você porque nós temos algumas coisas afins. Você gosta de algumas coisas que eu gosto. A gente vai para o mesmo lugar. Eu gosto de você. Você é legal. Eu gosto de você. Mas na hora que eu preciso demonstrar o meu amor de Jesus que eu tenho de cristão para você, eu não demonstro. Então gostar e amar são duas coisas diferentes. Você pode gostar de alguém e não amar essa pessoa. Mas quando eu não amo essa pessoa, e aqui é onde está, que aborrece o seu irmão, essa palavra aborrecer, é quando eu trago um desdém para a vida do irmão, quando eu tenho ele com ódio, quando eu quero ele afastado, o meu coração não está com ele. Por isso que Jesus falou que nós temos que amar os nossos inimigos. Por que ele disse de amar os inimigos? Porque a coisa mais difíceis de se fazer é amar alguém que não gosta de você. Como é que você vai amar alguém que não gosta de você? Como é que você vai amar alguém que você sabe que está falando mal de você? Como é que você vai fazer isso? Porque é justamente aqui onde entra a conexão em Deus do arrependido. Você pode não conviver com essa pessoa, mas você ama essa pessoa. Você pode não estar junto com essa pessoa, mas você ama essa pessoa. Por isso que o perdão, ele é extremamente importante na vida do cristão. Eu não consigo entender o perdão, o cristão que não perdoa. E está cheio de igreja, e tá dentro do meu grupo mesmo de pastores, que eu já vi pastores de igrejas enormes dizendo: eu não perdoo mesmo. E eu vou para cima dele, eu acabo com ele. Irmão, por isso que eu falo para você, não adianta estar aqui em cima. Se eu não exercer os mandamentos de Jesus, não sou convertido. Eu apenas tenho uma aparência, mas não sou convertido. Então o terceiro teste é o teste de amor, do amor. Como é que você está com os seus irmãos? Como é que você está quando você vai falar de alguém? Tem pessoas que só falam mal das outras, só vê defeito nas outras. Tudo para ela tem um defeito na outra, só falando mal, só falando mal. Como é que é você lá? Você é a fofoqueira do grupo? Como é que é? Você quando passa lá o carro para levar você para limpar. Como é que as amigas todas estão lá no carro esperando você chegando, saindo da tua casa? Será que uma olha para o outro e fala assim: lá vem a fofoqueira? Ou você mesmo, você é um homem não fofoca. Aliás, acho que é os mais, viu? Só que eles se escondem atrás daquela... Quando você vai pegar a ferramenta lá em cima, quando você está fazendo alguma coisa, quando um olha para o outro lá, ou se você trabalha com bastante hispano, mira, ele fofoqueiro, chegando acá. E se gusta de hablar de los otros, se gusta. Tiene una língua felina. Psss. Você já viu gente falando assim: ó, cuidado com aquela pessoa. Cuidado, menino, cuidado, vigia, cuidado. Por que ela está falando isso? Pode ser maldade total, mas às vezes as pessoas cavam o corpo para ser desse jeito. Será que a pessoa só tem essa palavra para falar mal dos outros? Eu lembro da história de José, de Davi. Lembra quando Davi, todo mundo morreu, Davi foi para o trono, de repente ele estava lendo o livro das crônicas, ele lembrou que alguém salvou ele, ele quis ajudar, ele chamou. Tem alguém da casa de Saul na qual eu posso abençoar ainda? Aí falou: ó, Ziba está aí. Ziba, ele era o governador dele. Chamaram o Ziba, falou: Ziba, tem alguém que eu posso ajudar, que eu sou rei agora eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Eu prometi para o meu amigo, ele era amigo, ele teve um amigo muito junto dele. Tem alguém da casa de Saul que eu posso ajudar? Aí Ziba era para dizer o quê? Sim ou não? Era só isso. Sabe o que ele falou? Tem sim, um jovem, Mefibosete,
mas é aleijado dos 2 pés. Davi não perguntou para ele, irmão. Por que você sempre tem que colocar um mais quando vai falar das pessoas? Você conhece fulano? Conheço, mas... Você conhece a ciclana? Conheço, gente boa, mas toma cuidado, que ele é uma cobra. Por que você usa o mais? Como é que está o teu terceiro teste? Teste do amor. Teste do amor. As pessoas têm que ter empatia pelas outras. Seja uma pessoa do bem. Seja uma pessoa que só tenha palavras doces das pessoas. Que da tua boca, quando for falar de alguém, só seja coisa boa. Por mais que a pessoa tenha feito coisa ruim para você, não saia da tua boca. Você conhece fulano, a pessoa te machucou. A pessoa te machucou. Você nem conhece a pessoa que está te perguntando, que ela quer saber. Você conhece fulano? Conheço. Como é que ela é? Rapaz, gente boa. Você está mentindo? Não, você não está mentindo. Ela feriu você, a outra não tem que saber. Porque a partir do momento que você vai falar, você já vai envenenar outra pessoa ali na frente. Então tenha o terceiro teste, o do amor. Aí cai o texto que eu falei lá. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o teu irmão, é neto de quem? Você já sabe. 3 testes aqui: da fé, da obediência e do amor. Ame. Peça perdão. Se alguém te feriu, peça perdão. Aliás, para algumas pessoas aqui, quem sabe você veio corrida do Brasil. Porque alguém te feriu, você mudou, você está muito chateado com esse alguém, e você veio para cá, não quer nem falar, e você deve falar assim: eu quero que morra. Eu quero que Deus cuide dela. E ainda você pode falar assim: o céu que ele for, o céu que ela for, eu não vou. Ou um ou outro vai para um céu diferente. Porque esse céu aí que você está achando que você vai também, você não vai. Então você quer um conselho? Pega o telefone, teu iPhone que você tem aí, que foi a primeira coisa que você comprou quando chegou. Liga para a pessoa. Você já nem tem mais o número dela, pede para alguém. Fala: fulano, eu só estou mandando para te pedir perdão. Pastor, a pessoa vai me descascar. Peça perdão. Retrata. Enquanto ainda é tempo. Porque pode ser teu último dia e você não ter mais tempo. E o quarto e último, o teste da perseverança. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. O que ele está lendo aqui? Segundo o quarto teste de quem é salvo, de quem é convertido no Senhor, é o teste da perseverança. Irmão, custe o que custar, fique com Jesus. Doa o que doer, fique com Jesus. Sofra o que sofrer, fique com Jesus. Perca o que perder, mas não perca a tua fé em Jesus. Que tudo acabe em você, mas não deixe de crer que Jesus é o único ainda, que é o Salvador da tua vida. É o teste da perseverança. Tu, porém, vai até o fim. Eu tenho uma palavra que eu acho que eu já falei aqui. Eu não acredito nas pessoas quando falam nessa palavra assim: estou desviado. Eu não acredito. A pessoa desviou. São 2 coisas que eu aprendo aqui. Ou ela pensa que tem pessoas que saem da igreja e já falam assim: desviaram. Não, a pessoa pode sair da igreja, ela saiu do ambiente, ela não gostou da comunidade, né? E aí, se ela foi para o mundão fazer as coisas que ela fazia, ela se desviou de Jesus, mas não por causa da igreja, porque ela nunca foi. Porque quem foi uma vez de Jesus não tem como largar ele, irmão. Não tem como. Isso eu vou repetir para você. Paulo tem um texto que ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Você pode perder tudo. Você pode chorar, pagar um preço, tirar, irmão, as coisas mais terríveis. Mas não tem como você largar Jesus. Não tem como você largar Jesus. Agora, pessoas que estão na igreja e saem da igreja e acabam fazendo um monte de coisa lá, porque nunca foram, porque quem foi, nunca deixa de ser. Porque uma vez que você conhece a graça, irmão, não tem como você se desvencilhar dessa graça. Não tem como.
Você pode tirar tudo, pode fazer qualquer coisa, mas não tem como. Ela mistura em você, você é ela é em você. Eu contei que eu tive uma experiência quando era líder de jovens lá no Brasil, há muitos anos, de uma jovenzinha que chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero sair da igreja, para mim não dá. Para mim não dá, eu quero viver a vida. Quero viver a vida, quero aproveitar a vida. Não dá, eu quero curtir. Falei, é isso mesmo que você quer? E ela foi corajosa. Ela subiu e falou assim para mim: eu não quero. Falei, você não quer mais mesmo? Ela falou, não quero. Falei, então tá bom. Então posso fazer uma oração por você? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente não faz oração? Então ela não quer mais, então vou fazer uma oração. Ela já achou estranho. Dobra o joelho. Ela dobrou o joelho. Aí chamei 2 pessoas do meu lado e comecei a oração assim: Senhor Jesus, está aqui a tua ex-filha. Ela já olhou assim. Ela não te quer mais. Ela acabou de falar que quer viver a vida. Então eu te peço, ó Jesus, abras agora a porta do inferno. Inferno, abra suas portas agora e receba. Nossa, a hora que eu falei isso, ela deu um grito. Para! Irmãos, eu acho que funcionou. Porque isso já tem tantos anos. Hoje essa moça já é uma senhora casada com um pastor. São pastores de uma igreja grande lá no Brasil. Tive o privilégio de ir lá pregar na igreja deles. E ela está lá. Porque às vezes não teve essa compreensão. Aprenda uma coisa. Quando você sai dos caminhos de Jesus, aqui está dizendo, é como se eu nunca fosse. Você pode, a igreja te trair. Você pode ter decepcionado com o pastor. Você pode. Tem gente que não vem na igreja que acha que todo pastor é igual. Ah, não vou lá não, porque toda igreja é igual, todo pastor é igual. Irmão, não é. Não é. Existem pessoas diferentes ainda. E aí a pessoa deixa de ir por causa, não, porque isso, por causa daquilo, fulano é assim, fulano é desse jeito, fulano é desse jeito, e deixa de estar. Aí ele larga. Se ele for mudar só de igreja, se ele mudasse só de igreja, tá bom. Mas ele não muda só de igreja. Ele acaba vivendo a vida que ele nunca foi. Volta para o mundo, volta a beber, volta para as drogas, volta a fazer qualquer coisa. Volta a blasfemar de Jesus. Tem tantas pessoas que não vêm na igreja, mas ele acaba falando mal. E falando mal de maneira grosseira mesmo. Ah, não vou lá porque sempre começa por aqui. Sempre. E está tudo bem. Todo pastor, sempre isso. E eu sempre falo assim, cuidado. Porque às vezes você pode ser injusto. E essa injustiça pode te levar a ficar longe do céu. Então, 4 testes que eu tenho aqui. O primeiro teste qual é? Da fé, obediência, amor e perseverança. Persevere. Vai até o fim. Deus é contigo. Deus é tua justiça. Não faça justiça com as tuas mãos. Deixa que o Senhor faça justiça. Persevere. Irmão, Jesus está para voltar. Não sei quando, não sei o dia e não sei a hora, nem os anjos do céu sabem, diz o Senhor, mas Ele vai voltar. Vai voltar. Um dia nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos para sempre com o Senhor. E o que a gente fica vendo hoje é um monte de coisa para distrair a nossa mente. É um monte de mensagem para distrair você, é um monte de situações para distrair você. Aqui tem tanta coisa boa que distrai você. Mas não perca a tua perseverança. Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Aqui eu termino. Como é que está? Você é convertido ou não? Passou pelos 4 testes da fé? Se passou, Deus continua cuidando de você. Se por alguma coisa aconteceu aí, que você fala, Deus, eu peguei nesse aqui. Hoje é a hora. Hoje é o dia de você reatar novamente a tua condição em estar bem com Jesus Cristo. Porque se essa palavra está chegando para a minha vida, está chegando para a tua vida, só tem um único objetivo. Jesus te ama. Jesus ama você. E Ele não quer perder você. Ele não quer perder você. Só que Ele não quer perder você, não é que Ele vai te salvar na última hora. Cuidado com essa história. Na última hora, sabe essa história de última hora? Na última hora vai ter uma chance. Na última, cuidado. Porque você pode não ter a última hora. Então reflita sobre isso. Reflita sobre essa questão. Sou salvo
ou não. Se Jesus voltar hoje, leva isso aqui para a sua semana assim, ó. Se Jesus voltar hoje, eu estou em paz com a minha alma aqui. Você tem certeza mesmo? Eu já vi crente falando, pastor, eu não tenho muita certeza não. Ué, irmão, a gente precisa ter certeza. E não é porque um pecadinho que você cometeu ali. Não. A salvação está muito além disso. Eu não estou falando de errinhos que a gente tenta acertar. Estou falando dos 4 testes aqui profundos, de falta de obediência, falta de amor, falta de perseverar, falta de não crer em Jesus como Salvador. Agora você tem suas fraquezas, você está lutando. Deus é poderoso para fazer você sair dessa fraqueza. Deus quer tirar você das drogas, Deus quer fazer você parar de beber, Deus quer tirar você da pornografia. Deus é poderoso para fazer isso. Agora, se renda a Ele, fala para Ele qual que é a tua fraqueza. Sabe qual que é o problema? Que você nunca tem força de Deus, porque você nunca fala para Deus quem você é. Você só fica falando, não, Deus sabe. Não, Ele sabe, mas você precisa com a tua boca confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então são 3 passos assim, eu preciso confessar. Confessa, sabe, Deus, olha, eu faço isso, eu gosto disso aqui, eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de fazer essa coisa errada aqui, eu sou desse jeito, eu gosto de fazer isso aqui. Mas me ajuda, eu não quero ser mais assim. Quando você confessa, é a mesma coisa que toda vez que você fosse fazer de novo, você ganhasse força para não fazer. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Agora, se você nunca confessa e sempre fica, não, irmão, em nome de Jesus. O Senhor quer trazer uma força espiritual totalmente nova para você. Que você saia daqui sabendo, se Jesus voltar hoje, nós vamos subir junto. Amém? Quantos daqui, desta igreja que está aqui, aguarda morar com Jesus? Fala amém. Amém. Tenha essa certeza, irmão. Acorde durante o dia como se fosse o nosso último dia. Olha para quem está do seu lado aí, só olha para ele. Olha só. Pode ser a última vez que a gente está vendo ele. Agora tenha certeza de uma coisa. Foi o que eu falei para a Luciana. A Luciana perdeu, a Luciana e o Celso. Estaria a Lorena. Essas 2 jovens senhoras perderam os seus esposos. A Lorena me disse, cada uma me disse uma coisa que deixou marcado para mim que eu vou levar. A Lorena disse assim para mim, pastor, a última mensagem dele foi assim, eu te amo. Pode ser o último eu te amo que você vai ouvir. Da Luciana falando. Pensa no moço que estava alegre. Ele chegava aqui, ele cantava, que ela falou que incomodava ela de tão alto que ele cantava. Deus prepara os nossos corações para quando chega o dia. E aí que eu tenho falado para elas, nós que aqui estamos, temos que estar aqui prontos, que já Luciana vai ver novamente o Kenny. Já a Lorena vai ver o Celso de novo, daquele jeito dele. Já. Então, cabe a nós, vivos, nos preparar para um dia estarmos com o Senhor. Porque aqueles que já morreram em Cristo, irmão, estão no melhor lugar do mundo. Sigamos e prossigamos, não desanimemos, porque breve chegará o dia que nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus.